seja edificado com a palavra de Deus. Os nossos cortes têm a única e exclusiva missão de edificar as nossas vidas para um crescimento espiritual para mim e para você. Compartilha, curta essa palavra, comenta e se inscreva se essas mensagens falar ao teu coração. Fiquem com o vídeo. Êxodo capítulo 24. E o versículo de número 12 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros, eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido a uma nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, essa palavra saltou no nosso coração em 2020, quando começou a pandemia. O Fábio Souza veio para Itajaí, estava hospedado lá no meu Van Global. Então eu ia para lá todas as tardes, a gente sentava, pegava as escrituras e lia e relia, e a gente conversava. Você não podia viajar, você não podia ir para muitos lugares, a igreja fechada, né? Nós pregamos para as cadeiras vazias por muitos dias. E é tão interessante porque se você ouvir as mensagens que essa casa ministrou em 2016, 17, 18, talvez até 19, a palavra sempre era a mesma de quase todos que pregavam o evangelho nesses dias nessa casa. Era: Deus vai parar a gente, Deus vai parar tudo. A gente falava para tudo, a gente não tinha noção da grandeza do que isso aconteceria. Nós não tínhamos mesmo, ninguém tinha. Sabia que ia acontecer alguma coisa, mas não sabia o que era. E essas palavras saltaram naquela época. Eu comecei a escrever algumas coisas que eu ouvia de irmãos, algumas coisas que eu ouvia do próprio Fábio nas conversas de mesa. E a gente escrevi e guardei isso. E eu escrevi e salvei numa pasta assim, instruções proféticas. E guardei. E agora, quando começou esse retiro desse ano, assim, as semanas que antecedem ao retiro, principalmente hoje pela manhã, essa palavra, ela explodiu dentro de mim. Êxodo 24. E eu pensei: uau, mas nós já falamos sobre isso. Eu não sei em que ocasião, mas a gente talvez não pregou sobre isso, mas a gente conversou sobre isso. E eu fui lá, tinha a pasta da Lapa, instruções proféticas. Eu digo: meu Deus, eu cheguei até a tomar ar. E fiquei assim: uau. E o Senhor começou a falar sobre isso, sobre quando Ele chama Moisés. E é tão interessante que eu não presto muita atenção nos cabeçalhos dos temas da Bíblia, dos textos, mas esse tema eu prestei atenção porque diz assim: Moisés e os anciões sobem novamente no monte. Ou seja, eles estavam indo para o monte a segunda vez. Eles estavam indo, já tinham ido, né? O Moisés já tinha subido, já tinha trazido instrução, o povo rejeitou, né? O povo rejeitou a instrução. Quando Moisés desce, o povo corre para a tenda, e o povo diz: fala tu, Moisés, e ouviremos. E agora Deus está chamando Moisés de novo, porque agora é para fazer a lei. Agora o Senhor diz: ó, eles não quiseram me ouvir, então eu vou fazer a lei para eles, né? Eu até acho que
a lei e o mandamento, ela foi dada para quem quebrou a aliança, porque Deus queria fazer uma aliança com o seu povo. Um povo que vive de mandamento e de lei é um povo que não entendeu a aliança, porque a Bíblia diz que a lei é para o injusto, não é para o justo. A lei, ela é protetiva, sim, ela é protetiva, só que Deus não anda numa lei legal, Deus anda numa lei moral. Então a lei, ela pode mudar, o mundo muda de lei de vez em quando, porque quer agradar a todos, para que a gente viva numa sociedade, que a gente vive em paz. Então todo mundo tem direito, é só você reivindicar, criar uma emenda. Então as nossas leis são cheias de emendas, vai emendando, porque é para agradar todo mundo, Louvado seja Deus por isso. Mas Deus tem uma lei só, porque a lei de Deus é moral. A lei de Deus é plantada no seu consciente, todo mundo tem noção do certo e do errado, E agora Moisés sobe de novo, Deus chama ele, sobe aqui que eu vou te dar a lei, os mandamentos. E Deus diz assim: sobe aqui, Moisés. E Moisés faz o quê? Moisés sobe, irmão. Só que Moisés sobe e Deus não chega, Deus fica lá, Deus não vem. Deus diz: espera lá. Só que Deus não disse sobe no monte, Deus diz sobe a mim no monte. Sobe a mim no monte, ou seja, não é ir no monte, é vir a Deus. E sobe a mim no monte, porque você pode subir a Ele em outro lugar, não precisa ser só no monte. A ideia é que vai na igreja, mas às vezes não vai no culto. Às vezes o camarada vai na igreja, mas não vai no culto. É ou não é? Ele vai no lugar, mas ele não penetra naquele lugar, ele não desfruta daquele lugar. E Deus deu uma ordem clara, ele disse: sobe a mim no monte e espera lá. E Moisés vai, sobe ao monte e fica lá. Irmão, Deus não te levaria para um ambiente da sua glória se Ele não fosse para instruir você, porque o objetivo de Deus derramar a sua glória é para instruir você. Por isso que glória sem instrução, a pessoa vai virar mística. Como a instrução sem glória, também a pessoa fica chata. Então, se depois Ele não fosse instruir você e trazer diretivas para instruir os outros, porque qual é o objetivo de Deus me instruir? Eu sendo um pastor, é para que eu também tenha graça e capacidade para instruir os outros. É ou não é? Então, para me instruir alguém, eu também preciso ser instruído. Amém? E aqui, o que acontece? Deus diz: fica lá. Irmão, Moisés não ficou meia hora, Felipe, ele ficou 6 dias. Você imagina, Deus chama você para o lugar, Moisés entra na nuvem, porque a nuvem já estava lá. Moisés entra na nuvem, e a Bíblia diz que ele fica lá 6 dias, e Deus não aparece. Rapaz, Deus tem uma graça, tem um negócio com Deus. Fica aqui esperando para quê? É como se Deus estivesse apagando todas as suas emoções, tirando todas as expectativas, para você não receber Ele na alma, sabe, para você cansar. Parece que Deus tem gente que Deus está esperando cansar para poder pegar ela. É como um salva-vida aqui na beira-mar. Vai aqui no balneário depois, aqui na praia, amanhã de tarde, dá uma passeadinha, você vai ver os guarda-vidas, os salva-vidas. O salva-vida, quando entra na água para ajudar alguém, ele não entra lá e olha para a pessoa morrendo e diz: como é que você chegou aqui? Por que você fez isso? Por que você não viu a bandeira vermelha? Não, irmãos, o objetivo dele é tirar aquela pessoa da água. Ele tem um objetivo, é arrancar aquela pessoa dali. Não importa como ela chegou ali, se ela está bêbada, se ela está drogada, se ela quer se suicidar, ele tem um objetivo: tirar ela dali. E para ele é muito melhor que aquela pessoa já esteja cansada, porque senão ela não sabe nadar, mas também não se deixa salvar. E a minha pergunta é: será que Deus não está deixando a gente cansar de algumas coisas, para depois a gente ficar, sabe, perdão da palavra pejorativa, mas de saco cheio com aquilo? Diz: isso aqui eu já estou de saco cheio. Daí Deus diz: agora você está legal, porque agora você cansou. Aí Deus espera você cansar para tirar você dali. Fica lá,
mesmo sem sentir, sem ver, sem entender, sem ouvir, mas eu não estou sentindo. Não é para sentir, é para esperar. Irmão, eu fico imaginando, no segundo dia, aquele cara que já está acostumado, todo dia sentir um arrepio, todo dia sentir um xalabacanta, todo dia ele tem que sentir. Imagina no segundo dia ele está apavorado, Fernando, ele não está sentindo nada. E ele diz: não, será que foi Deus mesmo que falou comigo? E já começa a duvidar. E tem gente que quando ela passa 3 dias sem sentir, ela produz um sentimento, ela produz uma reação diante do Senhor. Irmão, o que Deus está fazendo nesses dias com a igreja é nos atraindo para Ele. E eu não posso entrar com nada na presença de Deus. Deus está pagando todas as minhas expectativas. Pastor, eu estou aqui esperando. Ele não fala, eu não tinto um pezinho, não tinto a mãozinha, eu não tinto nada. Que garantia que eu tenho que Ele vai falar comigo? Porque foi Ele que te levou para aí. Se foi Deus que te colocou nesse lugar, você não precisa produzir um sentimento. Eu sei que é terrível servir a Deus sem um sentimento. A gente está acostumado a pregar quase todo dia, irmãos. Eu prego um dia sim, um dia não. Pelo menos 4 vezes por semana. Ou 5, às vezes 6. É terrível, você não consegue. Um dia você pegar no microfone, vir pregar, e você quer sentir, não só sentir, você quer fazer que as pessoas sintam. Mas quem que colocou esse peso sobre a gente? Quem que estabeleceu esse peso sobre a gente? Moisés, você precisa entrar no conselho de Deus. Deus quer apagar todas as vozes do seu ouvido, todas as vozes que falam no seu coração. Deus quer apagar todas as expectativas que você tem em outros, toda a expectativa que você colocou talvez na fama, no recurso, na condição. E Deus apaga. Quando Deus fala, irmãos, Deus não vai falar nas suas emoções. Você não pode traduzir as suas emoções. Uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, porque Deus fala e confirma. Agora Deus não vai falar na minha alma. Ele precisa apagar a minha alma. Moisés sobe, fica lá 1 dia, 2 dias. Eu fico imaginando, cara, eu, sanguíneo, hemorrágico, pingando, que tem que sentir Deus todo dia. Quando é chamado para um quarto de oração, que você não sente nada, passa dias sem você sentir um toque. Você olha para a Bíblia, parece que ela não fala mais com você. Parece que você olha para a Bíblia, a impressão que você tem é que você já pregou tudo. A impressão que você tem é que não tem mais lugar nenhum para você ir. E aí, irmãos, nós, pastores, vivemos muitas vezes nesse lugar. Por quê? Porque a gente está enrolado com o serviço, com a demanda da congregação. A gente ouve todo mundo, mas não ouve a Deus. E aí a gente reclama: Deus não fala mais comigo. Eu vou te falar uma coisa, eu acredito que Deus responde às nossas orações enquanto elas são infantis. Porque depois que eu cresço, irmão, Deus não tem que ter obrigação de me responder todo dia. É eu que tenho que parar para ouvi-lo, para poder corresponder àquilo que Ele está dizendo para mim, como servo de Deus. Moisés agora vai entrar no conselho do Senhor, mas ele precisava esperar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor e não tomar os nossos próprios conselhos. Glória a Deus pela nossa equipe, glória a Deus pelas pessoas que nos rodeiam, glória a Deus pela esposa, pelo marido, pelos filhos que falam em todo o tempo e contribuem bastante para o nosso crescimento. Mas tem hora, querido, que você tem que pagar todas as vozes, ninguém mais fala. Tem hora que você está procurando um pastor para falar, dizer: eu vou aí porque Deus vai falar comigo. Não põe esse peso sobre mim. Tem hora que todas as vozes têm que se calar dentro de você, a voz das suas emoções, a voz da sua carência, a voz do seu orgulho. E para isso Deus vai fazer a gente esperar. Mas eu já estou na nuvem, eu estou na glória. A nuvem é a glória, eu estou na glória. Mas se não é estar na glória, é ouvir as diretivas dos próximos dias. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor e não tomar conselho nos nossos próprios conselhos. Irmãos, ele teve que esperar 6 dias.
Ele não tinha nenhuma opinião para reproduzir. Eu não posso reproduzir opiniões sem primeiro ouvir a opinião do Senhor. Na criação, Deus faz tudo em 6 dias, e no 7º Ele manda a gente descansar, esperar. Ele diz: ó, descansa. Esperar tem a ver com contemplar também. Esperar tem a ver com o que você já fez. Parece que a gente é uma máquina produtiva de desenvolvimento contínuo. Eu tenho que estar produzindo o ano inteiro e todo ano. O Deus que não se cansa deixou um dia para mim descansar, e dizendo: descanse, Luiz. Descansar não tem a ver com só descansar, ficar sem fazer nada, tem a ver com contemplação. Porque Deus parava, contemplava e dizia: é muito bom, isso é bom demais. Irmãos, às vezes a melhor palavra que Deus tem para você é o silêncio. É o silêncio, amém? Mas eu preciso de uma palavra, pastor. Querido, antes de ter uma palavra, eu preciso ter um coração para ouvir. Eu preciso ter um coração para ouvir. Todo mundo fala na minha mesa, todo mundo fala na minha cabeça, todo mundo fala no meu coração, menos Deus. Por quê? Porque eu quero resultados rápidos. O meu fast food gospel, ele precisa de resultados rápidos. Eu preciso fazer as coisas porque as demandas são grandes. Eu preciso tomar conta logo porque as coisas estão crescendo. E para ajudar a abrir uma igreja na cidade perto da minha, que está crescendo mais do que a minha, eu preciso trabalhar para crescer mais do que ele. E o crescimento vai matando você, porque você não ouve mais os céus, não ouve mais o coração de Deus, a vontade de Deus. A minha oração é: Senhor, nos ensina a esperar, para que nossas palavras sejam frutos do teu conselho e não das nossas feridas. A maioria das nossas pregações são frutos de feridas, não são frutos da voz de Deus. A maioria das nossas pregações motivacionais são frutos da nossa ambição, não são frutos da voz de Deus. Eu preciso parar para ouvir o Senhor. Irmãos, eu estou falando a ministros do Senhor, amém? A ideia que Deus nos dá, que Ele nos manda esperar, você tem que esperar. Irmãos, a ciência, ela conseguiu estudar para diminuir a dor da mulher na hora do parto, mas ela não pode ainda diminuir os 9 meses, o prazo é o mesmo. A dor pode diminuir, você pode ter coisas hoje que você pode ter tecnologias para diminuir o sofrimento, mas o prazo não, meu filho, porque o prazo é determinado. Oportunidade vem de oportuno, ou seja, tempo oportuno tem oportunidade. Mas o tempo não é eu que faço, é Deus quem faz, amém? Amém? A ideia de Deus nos mandar esperar, ela me dá a entender que Deus, primeiro Ele forma em você uma paz, Ele forma em você uma esperança, uma expectativa, e depois então Ele apresenta o que Ele vai fazer. Para que mandar o rapaz subir e ficar esperando 6 dias, se Deus já estava ali falando com ele? Deus falou lá embaixo, disse: sobe e me espera. Será que Deus estava muito ocupado que não deu tempo para atender Moisés? Não, irmãos, não é isso. Moisés tinha que esperar sossegar a sua alma, aquietar o seu coração, aquietar a sua mente. Ele precisava de sossego. Deus não vai falar no nosso frenesi, Deus não vai falar na nossa correria, Deus não vai falar na nossa correria, amém? E depois Moisés fica 40 dias com Deus, e Deus falando, porque agora Deus não estava só dando a lei, Ele estava formando Moisés. A gente às vezes, na força da expressão, a gente diz assim: Noé levou 100 anos para fazer a arca.
Não foi Noé que levou 100 anos para fazer a arca, foi Deus que levou 100 anos para formar um Noé. Porque à medida que Noé fazia para Deus, Deus fazia nele. Você construir para Deus sem Deus fazer em você não faz sentido. Irmãos, e agora com as redes sociais, com a internet, a igreja cresceu. A igreja criou mais trabalho, porque antes a gente tinha menos trabalho, agora tem mais. Que agora a gente trabalha para os presentes e para os ausentes. É ou não é? A gente trabalha para os presentes e para os ausentes. Ou seja, agora Deus, eu preciso tomar algumas decisões. Como é que eu vou fazer isso? Quando começou a internet, eu comecei a fazer live todo dia. Quem é que aguenta, irmão? Porque eu já fiz live com 40 mil pessoas, daí eu acabava a live, eu olhava para o telefone, rapaz, tinha tanta gente pedindo ajuda, pedindo isso, pedindo aquilo, eu digo, Deus, eu não vou dar conta. Parei. Eu não estava dando conta, isso sem viajar. Eu precisava de um dia, eu precisava ter tempo para buscar Deus, para ouvir a Deus, preciso de um sossego. Você precisa ficar sozinho, cutuca alguém que está sozinho, você precisa ficar sozinho. Você precisa ficar com você, diga, você precisa ficar com você. Irmãos, olha aqui para mim. Quando Deus está formando a profecia em você, o diabo também está trazendo a falsa profecia. Porque enquanto Moisés está aqui com Deus conversando, Arão está lá embaixo fazendo um bezerro de ouro. Na hora que Deus está formando a vida dele em você, vai ter sempre uma estratégia de Satanás para tirar você dali. E Deus segurou Moisés. Deus poderia ter dito para Moisés, vai lá, corre lá, desce lá correndo que eles estão fazendo bezerro. Não, quando Moisés chegou, eles já tinham feito, já estavam adorando e se divertindo. É nesse meio tempo que Satanás sempre vai tentar produzir uma voz falsa em você. Quando Deus te leva para Ele, sobe aqui comigo, eu vou formar em você um legislador, um libertador. Você vai conduzir esse povo não porque você é bom, porque você sabe, não, porque você me ouve. Eu vou falar com você como eu falo com um amigo, face a face, você precisa me ouvir. Irmãos, enquanto Moisés está ali com Deus, nos 40 dias no monte, eles estão produzindo através de Arão os 40, o bezerro lá embaixo. Irmãos, nos 40 dias que Jesus ficou no deserto, o diabo também tentou produzir uma voz falsa. Sempre que Deus está formando você para andar no conselho dele, sempre vai aparecer uma falsa voz. Escreve isso porque vai acontecer. Sempre que Deus vai chama você para Ele, para falar dentro de você, vai aparecer uma falsa voz. O Senhor está dizendo que vai vir um falso profeta falar, não, às vezes a sua ambição vai falar, o seu orgulho vai falar, a sua vontade de ter, de ser e de fazer vai falar, mas Deus está formando você, amém? É nesse período de formação que muitos profetas estão sendo seduzidos para ouvirem os seus próprios corações e não o coração de Deus, o conselho de Deus. Amém? Deus estava formando Moisés como fazer um culto, como construir uma arca, como fazer um tabernáculo. Deus estava dando as medidas. Deus está dizendo, ó, você vai fazer assim, assim, assado, vou te dar instrução, amém? Deus estava dando toda a letra para ele, e lá embaixo eles construindo um bezerro de ouro. Por isso que quando Deus te levanta para formar em você o conselho dele, se preparem, vai ter sempre uma falsa voz também tentando falar dentro de você. Vai ter sempre essa falsa voz. Deus estava formando Moisés, olha, o culto vai ser assim, o tabernáculo vai ser assim, a arca vai ser desse tamanho, com essa medida, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu vou te dar as pedras, você vai botar dentro dela, entendeu? Você vai pegar o cajado de Arão, você vai botar ali e tal, e tudo arrumadinho, vai ser assim, 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 assado. Se preparem,
Meu pastor querido, deixa eu profetizar para você. Ou você para muita coisa que você está fazendo agora, tentando comprar amor pelo serviço, para ouvir o que Deus tem para você nos próximos anos. Ou você vai aumentar o índice de pastores enfadados no Brasil, pastores cansados porque estão trabalhando demais e não ouvem mais o Senhor. Você vai estar toda semana levando alguém para pregar porque você não tem mais voz. Você vai ter que estar toda semana ouvindo uma mensagem, falando, lendo um livro. Glória a Deus por tudo isso. Isso é bom, isso contribui com a nossa capacidade, mas isso não substitui a voz de Deus dentro de você. Amém? Lá embaixo Arão estava produzindo um culto também, mas um culto falso. Deus sempre faz você esperar, irmão. Lembra quando ele chamou Saul? Você lembra quando chamou Saul? 1 Samuel capítulo 10, versículo 8 e 9, ele deu todas as diretivas para Saul. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquele outro. Desce lá em Gilgal, me espera 7 dias. Samuel falou para Saul: me espera 7 dias. O muro vai cair, você vai ter que dar 7 voltas, todo dia uma, e no último dia 7 voltas. Deus está sempre fazendo, protelando para o outro dia. Por quê? Porque Deus quer matar toda a expectativa dentro de você. Você tem que crer no poder de Deus. Eu e você precisamos crer. A gente começou isso sem dinheiro, a gente começou isso sem fama, a gente não estava em rádio, não estava em televisão, não estava na internet, a gente não tinha seguidor, a gente começou, não tinha dizimista, a gente começou, não tinha ofertante, a gente começou, ninguém acreditava na gente. E se a gente começou saindo de outro lugar, aí mesmo que foi terrível, e você tinha cheio de vontade, você orava, você tinha tempo para tudo. Agora você está lá com a igreja, né? A congregação, e você não ora mais, você não dobra mais os seus joelhos, você não fala mais com Deus, não tem mais lágrimas nas suas pregações, não tem mais voz dentro do seu espírito. Deus não fala mais. Eu estou sempre produzindo uma profecia, sempre tendo que produzir. Irmãos, espera, irmão. Não faça como Saul, criar o seu próprio sacrifício. Não crie o seu próprio sacrifício. Você demorou, Samuel? Eu mesmo sacrifiquei, porque eu tenho um chamado, Deus me chamou. Não, querido, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Deus não deu a igreja para você, Ele deu você para a igreja. Eu quero dizer que se você morrer, a igreja continua. E se eu morrer, e se você morrer, ela não continuar, realmente ela era sua. Porque se você morrer e a igreja continuar, é porque ela era de Deus. Mas se você morrer e a igreja não continuar, realmente ela era sua mesmo. Você estava certo em trabalhar bastante. Irmão, a noiva é do noivo. Não produza o seu próprio sacrifício. Amém? Adoração não tem a ver só com o que eu falo para Ele, só com o que eu toco para Ele, o que eu canto para Ele. Tem a ver com o quanto dele tem em mim, mas quanto eu me encontro focado nele, ouvindo a sua voz. Eu preciso ficar em silêncio para ouvir o que Deus tem para mim. Eu quero abrir esse retiro com essa palavra, irmãos, porque você veio de tão longe, você gastou dinheiro para estar aqui. Não espere de um Luiz Hermínio. Talvez eu tenha uma palavra para você, ok? Talvez eu vou orar, você vai ser abençoado. Nossa equipe vai pôr a mão em você e você vai ser muito abençoado. E qualquer pessoa desta casa que você levar lá para ministrar vai ser bênção na sua vida. Mas tem uma voz inconfundível que ninguém pode falar dentro de você, irmão. Essa voz você não pode trocar para nada, irmão. Trocar por nada. Essa voz, você precisa ouvir a voz de Deus. Meu Deus, é através dessa voz que Ele forma você. Porque depois que Ele me comunica, eu posso comunicar, eu tenho a legalidade para comunicar aos outros. Amém? Essa voz me ajuda. Essa voz,
ela vai formar o caráter de Deus dentro da sua vida, amém? Essa voz profética. Mas pastor, eu tenho uma visão, mas até a visão tem que ter uma voz. Até a visão precisa dessa voz. Ela ajuda a formar o povo sacerdotal, ela ajuda a formar os interesses de Deus dentro de você, ela ajuda a formar o caráter de Deus dentro de você. Ela ensina você sobre família, ela ensina você sobre dinheiro. Deus ensina tudo, irmãos. Glória a Deus pelos instrutores, glória a Deus pelos irmãos que passam na nossa vida e ajudam a nos formar. Mas tem uma voz, irmãos, que ninguém pode falar no seu espírito. A voz do Senhor é poderosa, como diz o Salmo 19. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Ela desnuda as rochas. Por isso eu preciso estar no conselho de Deus. Pastor, mas eu não estou sozinho na igreja, tem mais gente. Deixa eu te falar, pastor, ninguém na sua igreja pode orar mais do que você. Não transfira para o ministério de intercessão o que você precisa fazer. Não transfira, não terceirize a oração. Não terceirize a adoração. Às vezes eu vou pregar em ministérios, eles me seguram na salinha até começar a palavra. Eu estou doido para ir lá dar uns pega. Começa o louvor, eles ficam segurando a gente no camarim. Não, daqui a pouco é a palavra. Eu digo, mas eu quero ir lá dar uma chapadinha. Os pastores, dificilmente, irmãos, você acha pastores que adoram, que gostam de cantar, que gostam de louvar, que gostam de estar no ministério na hora da música, cantando, pulando e dançando. O pastor deveria entrar no ministério de dança da igreja. Verdade. Verdade. O pastor deveria aprender a tocar um instrumento, pelo menos sino e campainha, ele devia saber. Cobra da adoração, mas não adora. Cobra dos dizimistas, mas não dizima. Cobra posições, mas não tem posições. Não dá, igreja. Você foi chamado, irmão. Cara, o primeiro que tem que ir é você. Você tem que ter a mesma paixão, por favor, que Deus nos perdoe e nos livre de viver um evangelho sem lágrimas. Que Deus nos guarde de viver um evangelho sem paixão, irmão. Pastor, mas é só eu, pastor, é uma luta. Meu irmão, Ele chama um para abençoar a todos. Sempre vai ser assim. Ele sempre, quando a terra clamou, Ele respondeu com homens. E sempre começou com um. Se um só quiser, Ele não precisa de muita gente não, Ele só precisa de um que mata no peito e diga, é comigo aqui esse negócio, essa cidade é minha, eu vou tomar posição, eu vou adorar, eu vou servir, eu vou parar para te ouvir. As pessoas vão ficar arrumando serviço para você o dia inteiro. Pastor, por que você não faz isso? Pastor, por que você não faz aquilo? Você diz, faça você. Eu já estou trabalhando, eu estou orando, estou buscando a Deus. Eu tenho uma palavra para você. O cara vai ficando velho, vai ficando mais velho, sabe? Aquele cara que pulava, dançava, cantava. Sabe aquele cara, José? Cara cheio do Espírito. Agora não. Agora ele ficou mais velho. Agora não tem mais expressão na vida dele, porque agora ele é maduro. Isso não é maturidade, não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, sério. Eu tenho 55 anos. Eu estou mais chapado agora. Porque depois de todos esses anos, eu falei tanta besteira, fiz tanta coisa ruim, falei tanta asneira, né? E Deus continua comigo. Eu estou mais louco agora, porque agora eu estou vendo que é verdade mesmo. Eu adorava porque alguém me falou para adorar, mas agora não, eu estou adorando porque eu conheço. Eu estou adorando porque eu conheço, porque adoração tem a ver com conhecimento. Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos porque conhecemos. Quanto mais eu conheço, mais eu quero, irmão, mais eu busco, mais eu quero. Não é obrigado, não é pela oferta, pelo amor de Deus, é porque é demais, sabe?
Então, quanto mais velho você ficar, era para você ficar mais doido. Você era para estar mais pingando azeite. Mas não, agora você ficou cético. Você aprendeu demais, você ficou inteligentão. Você ficou inteligente, mas aí você vê alguém dançando e diz: eu já fui assim. E aquele que está dançando olha para você e diz: eu vou ficar assim. É assim que eu vou ficar quando eu saber tudo? Eu não vou mais dar um cheirinho? Não vou mais dar meus pulinhos? Não vou mais adorar? Irmão, Ele chamou você como voz profética. A voz profética tem como objetivo formar um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas é só eu, pastor. Continua você, querido. Você está tão preocupado com a sua reputação. O que as pessoas vão pensar se me ver dançando, se me ver cantando, se me ver orando em línguas? Você não se preocupava com isso antes. É que agora você alcançou um nível de reputação que você tem que defender ela. Deus te chamou aqui para dizer assim para você: enquanto você não tirar essa coroa da cabeça e essas vestes de rei, e andar na frente da minha arca, e entender que o sacerdócio é maior do que o teu trono, que o sacerdócio é maior do que a tua coroa, que o sacerdócio é maior do que a tua cadeira. Meu irmão, Deus nos chamou para estar com Ele. Arrependimento, consagração, santificação e devoção. Se você deseja isso você só vai encontrar na presença de Deus. Você não vai encontrar isso em rede social. Bom, eu estou nas redes sociais, nós temos irmãos que cuidam para nós, e glória a Deus pelas redes sociais. A gente fala todo domingo à noite, no culto da noite, no terceiro culto, tem 1.500 pessoas sentadas na igreja e 8.000 computador ligado, 10.000 pessoas ou mais, ou 15, bota isso por 3 ou 4, 20.000 pessoas todo domingo à noite assistindo. Então eu não posso vomitar numa coisa que eu estou usando, porque isso é importante, isso é bom. As pessoas estão recebendo instrução, mas irmão, vou te falar, tem um lugar que é seu e do Senhor, e você não pode perder isso. Eu não posso permitir que a falsa mídia faça o trabalho do falso profeta para mim. Se eu quero devoção, se eu quero profetismo, se eu quero arrependimento, consagração, eu não vou achar isso em rede social. Eu vou achar isso no monte, eu vou achar isso no quarto, eu vou achar isso com o Senhor. A falsa mídia hoje faz o trabalho do falso profeta. E se eu tenho feridas emocionais em mim, quando Deus fala, eu posso produzir isso a partir da minha dor e não a partir da vontade de Deus. Por isso que aquele tempo de espera é para matar as coisas dentro de mim. A pior coisa que tem, irmãos, é um pastor ferido com o microfone na mão. E eu vou te falar, você vive ferido porque você parou de ouvir a Deus. Você está com rancor porque você parou de ouvir a Deus. Tem uma semente que não produziu porque você se feriu. Eu me feri com aquele irmão, eu me feri com aquele homem, eu me feri com aquele pastor. Por que você acha que eu me feri? Eu vou te dizer por quê. Porque você deu para aquele homem a honra que você deveria ter dado para o Senhor. Você deu para aquele homem o lugar no seu coração que você deveria ter dado para Jesus. Se Jesus for a prioridade, irmãos, a prioridade aqui é para quem eu estou dando meus ouvidos. Jeremias 23, 16 e 17. Quem tem Jeremias aí na Bíblia, abra aí, Jeremias 23, 16 e 17. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, Jeremias 23, 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, fazem as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós.
Para quem eu estou dando meus ouvidos nesses dias? Quem está falando na minha cabeça nesses dias? Irmãos, nós precisamos estar no conselho do Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor. Um homem de Deus, ele não é só bom de Bíblia, ele é bom de coração. E o que forma o seu coração, irmãos, é a voz do Senhor. O que forma um coração parecido com o do Senhor é a voz do Senhor dentro de você. Um homem de Deus, ele não é bom só de Bíblia, só bom de técnica, bom de crescimento, bom de gestão, bom de administração, bom de fazer as coisas. Ele tem que ser bom de coração. Porque se você for só bom de Bíblia, você só conhece versículos bíblicos. E você não tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando, de quem ela fala, de que Deus ela aponta. O homem de Deus são bons de coração, e quando são criticados, eles não entram no modo defesa, eles continuam ouvindo o Senhor e não a sua autodefesa. A glória do Senhor é poder falar com os seus filhos até que os seus filhos ouçam. A glória é a nossa prioridade, e a partir da glória então virá toda a instrução. Como é que eu vou ouvir se eu não parar? Deus me leva para a nuvem para me contemplar. Contemplou, Luiz? Contemplou. Agora eu vou falar com você. Instrução não vem antes de contemplação, irmãos. Toda instrução que vem antes de contemplação, ela é perigosa, porque ela forma a sua inteligência, forma o seu psique, mas ela não forma o seu coração generoso, bondoso. Porque a inteligência, ela não é humilde, mas a sabedoria é. A sabedoria vem pelo temor do Senhor. Sabedoria você não aprende numa sala de aula. Sabedoria vem pelo temor do Senhor. E o homem sábio, sabe o que a Bíblia fala que ele faz? Quem ganha alma, sábio é. O sábio, ele ganha alma, porque o sábio, ele se submete na inteligência do outro. Ele não tem problema de se submeter, porque ele sabe aonde está firmada a sua sabedoria. O inteligente não, ele está sempre com a espada desembainhada, porque eu tenho que vencer a guerra, eu tenho que vencer a conversa, eu tenho que vencer a discussão. Essa sabedoria que eu estou dizendo, você só aprende na presença de Deus. Porque a sabedoria, sabe o que ela vai ensinar? Vai ensinar os outros a... Você vai aprender a calar a boca dos outros sem precisar abrir a sua. Você está me entendendo? Você vai calar a boca dos outros sem precisar abrir a sua. O homem sábio, ele é ganhador de alma. O homem sábio, a fonte dele é a eternidade. Eu não estou menosprezando a inteligência, por favor, porque quando eu encontro um homem inteligente, eu gosto de ouvi-lo. Eu gosto de ouvir a capacidade que ele tem, porque ele aprendeu, ele buscou conhecimento, ele leu, ele estudou. Meu Deus, e a Bíblia manda a gente fazer tudo isso. Eu não estou menosprezando a inteligência, nem o conhecimento. Eu estou dizendo que você não pode substituir a inteligência e o conhecimento pela voz do Senhor. E quanto mais sábio você é, mais submisso você se torna. Mais submisso você se torna. Sabe por que Deus chamou Moisés para escrever uma tábua? Deus disse: sobe aqui que eu vou te dar a lei, vou escrever na tábua. Sabe por que Deus escreveu a tábua? Deus disse: vou dar uma instrução. Porque quando ele disse: eu vou descer, o povo saiu correndo. Todo povo que rejeita a glória, ele vai ter que viver só no mandamento. Por isso que ele está sempre procurando na Bíblia. Lembra quando Jesus fazia um milagre? Ele dizia: mas está escrito. Porque quem não contempla a glória está sempre usando a Bíblia ou para acusar o outro ou para defender a sua tese. Deus disse para Moisés no capítulo 19: diga para o povo que eu vou descer. Meu irmão, está tão vivo dentro de mim, porque eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha que eu falava tudo errado. Eu tinha vergonha. Muitas vezes em grandes conferências, porque eu não sabia falar direito. E não aprendi ainda.
Sabe o que eu fiz? Eu fui buscar a glória de Deus. Quando Deus disse para o povo, para Moisés: diga para o povo que eu vou descer no terceiro dia, se prepare porque eu vou descer. O povo disse: pode descer, Moisés. Quando Moisés desceu, o povo saiu correndo e disse: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Deus disse: eu queria fazer uma aliança com eles. A minha glória descia sobre eles. O povo saiu correndo, não quis. Daí Deus disse: sobe aqui, Moisés. É por isso que Moisés subiu novamente. Deus disse: agora eu vou te dar a lei, para te dar a lei para eles. Escreve aí: não matarás. Deus escreveu: não matarás, não roubarás, não furtarás. Essa era a ideia de Deus? Não. Essa nunca foi a ideia original de Deus. A ideia de Deus foi: eu vou derramar a minha glória, e se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança. Leia Êxodo 19. Então eu serei o vosso Deus, eles serão o meu povo. Deus desce no capítulo 20, versículo 18. O povo diz: não, nós não queremos Deus. Fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus. Aí o povo ficou na tenda e Moisés no meio ali. Moisés sobe, Deus dá a lei. A instrução nunca pode vir antes da glória. Todo homem instruído sem glória não é um homem quebrantado. Todo homem instruído sem glória, ele vai pisar em quem não sabe, ou vai aprisionar quem não aprendeu. Por isso nós precisamos da glória de Deus. Por isso que Êxodo vem antes de Levíticos. Como assim, pastor? Depois você lê Êxodo 40, o último capítulo de Êxodo. Sabe como é que termina Êxodo 40? Moisés jogado no chão, tentando entrar na tenda e não consegue, porque a glória desceu sobre o tabernáculo. Deus manda construir o tabernáculo e a glória vem sobre o tabernáculo. Moisés está tentando entrar e não consegue. Aí termina Êxodo, aí vem Levíticos. E Levíticos começa assim: então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Aí Levíticos começa a instrução de como Deus quer a oferta, de como Deus quer o culto, de como Deus quer. Começa a falar de pureza, começa a falar de purificação. Por quê? Porque a glória tem que vir primeiro, para depois a instrução. Deus cria em Gênesis, derrama a sua glória em Êxodo, instrui em Levíticos, movimenta em Números e repete tudo de novo em Deuteronômio. Porque assim, essa é a ordem: cria, derrama glória, instrui e movimenta. Não há movimento sem instrução, não há instrução sem glória, não há glória sem criação. Deus faz, em Deuteronômio ele repete de novo para a próxima geração tudo que ele fez desde Gênesis. Então a glória para isso. Deus manda Moisés santificar o povo. Mas como Deus vai santificar? Olha aqui. Mas como o povo vai ser santificado se eles ainda não tinham recebido os 10 mandamentos? Deus disse para Moisés: santifica o povo. Leia Êxodo capítulo 19, versículo 14 e 15. Deus está dizendo o seguinte: sabe como é que você vai santificar o povo, Moisés? Diga para eles lavar as roupas e que eles não se cheguem às mulheres, ou seja, que eles não se acheguem às suas mulheres. Espera aí, o sexo santifica, diz Paulo. E Deus está dizendo: Moisés, você vai santificar o povo assim, ó. Você vai dizer para eles lavar as suas vestes e não se achegar às suas mulheres. Deus estava proibindo o sexo? Não, Deus estava dizendo o seguinte: nesses 3 dias que vocês estão me esperando, que você não tenha outro prazer a não ser em me esperar. Depois você volta ao normal, vida ativa, saúde é o que interessa. Mas nesses 3 dias que vocês vão me esperar, vocês não têm outro prazer. Não vai chegar em casa agora, trancar sua esposa no quarto e dizer: eu vou orar porque Deus mandou esperar ele, irmã. Não faz isso. Deus estava dizendo o seguinte: eu quero ser a prioridade da espera. Eu quero que vocês me esperem com expectativas. Eu quero exclusividade nesse encontro. Nesses 3 dias que Deus mandou: separa o povo, prepara os 3 dias, porque eu vou descer. Deus disse: não se achegue à esposa, não se achegue às mulheres.
Mas como? Se o sexo era para santificar o marido, né? Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Deus estava dizendo: eu vou descer e vocês não vão esperar outra coisa. Vocês não vão ter outro prazer a não ser em me esperar. Eu queria que vocês me esperassem. Eu quero exclusividade nesse encontro. Eu quero vocês vazios de qualquer satisfação humana ou prazer humano. Eu quero satisfazê-lo nesses dias. Eu quero estar com vocês nesses dias. Por favor, tudo isso eu criei para você, mas eu queria muito que você me esperasse. Esperar em Deus é isso, irmão. Não é ficar sentado sem fazer nada. É ter uma expectativa. Amém? É ter uma expectativa. Esperar pelo prazer, enquanto aguarda o propósito de Deus. O problema hoje é que nós não temos tempo de esperar, porque o propósito ele tem processo, o prazer não precisa de processo, mas o propósito precisa. Prazer você produz, mas o propósito não. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E depois de um encontro com Deus, eu vou te falar, a congregação pode desprezar o seu amor, pode desprezar suas palavras, mas nunca mais vai desprezar a sua intercessão. Nunca mais vão se livrar de você. Amém? E eu vou te falar, na presença de Deus tem pequenas coisas que você não valoriza agora, mas você vai valorizar depois. Que lá na frente você vai perceber que essas coisas que você deixou de valorizar, elas não eram pequenas. Nós não podemos herdar de Adão, não podemos herdar de Adão essa tradição de fugir de Deus. Nós não podemos herdar essa tradição. Irmão, mas eu sou um sacerdote. O seu ministério é ministrar ao Senhor primeiro. Você não deve ministrar as pessoas sem ministrar ao Senhor primeiro. O que você sabe é importante demais, mas o que você recebeu do Senhor, meu Deus, é muito mais importante. Amém, irmãos? Por isso que você vai perceber no caminho que é muito mais fácil lidar com homens ambiciosos do que com homens que não querem nada além de Deus. Porque homens ambiciosos você pode comprá-los, mas homens que não querem nada além de Deus, meu Deus, eles não têm preço. E um homem que anda com Deus, ele nunca vai se permitir receber mais glória do que Jesus. Um homem que anda com Jesus, ele nunca vai se permitir receber mais glória do que Cristo, mais glória do que a sua capacidade pode suportar, até porque glória é cabode, é peso. Um homem que anda com Deus, que ouve a Deus, ele pode tropeçar, irmãos, mas ele nunca mais será pedra de tropeço para ninguém. Ele não será tropeço. E se você anda com Cristo e ouve a voz de Cristo, eu te garanto, ninguém mais vai desviar do caminho por causa de você. Porque às vezes as pessoas desviam do caminho por causa da gente. Isso prova que quem está desviado somos nós. Às vezes as pessoas saem do caminho de Cristo por causa da gente. Quem sabe eu que estou perdido. Amém, irmãos? E eu volto a repetir, não há mais privilégio maior, não há privilégio maior do que fazer parte de um mover de Deus. Eu vou falar de novo nesses dias. Eu queria só deixar um pano de fundo para esse retiro. Que o que vamos receber do Senhor aqui é muito mais importante do que qualquer coisa que estamos fazendo aqui. Eu acredito que até o apóstolo Paulo não compreendeu tudo, não entendeu tudo, ao ponto de um dia dizer: olha, sabe de uma coisa, tem coisa que eu nem mais estou orando por elas. Eu entendi que a graça do Senhor me basta. Paulo não entendeu tudo até ir ao terceiro céu. Quando ele volta do terceiro céu,
ele volta decidido em algumas coisas. Ele diz: eu já aprendi que eu posso ficar fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu já aprendi que eu não preciso mais orar porque me persegue. Tem gente que me perseguindo, me condenando. Eu não vou mais orar para isso ir embora. Eu vou deixar, porque o poder do Senhor está se aperfeiçoando em mim. Eu não vou mais perder tempo com essas coisas. Eu vou para cima, eu vou andar no Senhor. Porque um encontro com Deus, irmão, mata um monte de coisas dentro da gente. Uma experiência com Deus, você pode esquecer de mensagens eloquentes, você pode esquecer de discursos eloquentes, mas você nunca vai esquecer de um toque do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E para mim, a maior distorção, a maior perversão que nós como pastores podemos cometer não é rejeitar a verdade, é distorcê-la, por não ouvir direito a voz de Deus. Eu não tenho uma verdade, é a verdade que me tem, é a verdade que tem você. Por isso nós precisamos conhecê-la. E a única verdade, irmãos, a verdade prioritária do cristianismo, a verdade única do cristianismo, é Cristo em nós, a esperança dessa glória. Alguém pode me dizer: eu também tenho uma verdade. Eu digo: eu também tenho uma verdade. Pronto, a verdade ela já está relativa. Cada um tem uma. Você tem uma, eu tenho outra. Eu não subo aqui para dar minha opinião, irmãos. Quando nós subimos aqui, subimos para repetir o Evangelho. Nossa opinião não importa, o importante é que o Evangelho está sendo repetido dia após dia, ano após ano. Ei, aleluia. Então alguém pode me dizer: eu tenho uma verdade também. Eu digo: eu também tenho. A gente vai brigar cada um pela sua. Esperar o conselho de Deus, está na casa do Senhor, está na casa do Pai. Eu convidei você para estar aqui, você veio, gastou dinheiro do bolso, parou a sua agenda para você vir aqui. E o conselho maior que eu posso te dar é: você e eu precisamos entrar no conselho de Deus e entender que essa oportunidade que eu estou buscando, ela vem de um tempo oportuno. Oportunidade acontece em tempo oportuno, e tudo que você faz fora do tempo oportuno pode não ser de Deus, não é a oportunidade de Deus. No tempo oportuno as coisas funcionam. Tudo que eu faço fora do tempo oportuno pode ser fruto de minha ambição e não do conselho de Deus. Deus trabalha com motivos, Deus trabalha com motivação e não com realização. Por isso a motivação para Deus é maior do que a realização, porque Deus trabalha com motivos, não com realizações. Não é o que eu faço, mas é o porquê eu faço. Qual é o objetivo de eu fazer? Minha igreja está crescendo, ok, eu estou crescendo, eu estou me tornando alguém melhor para Cristo. Eu só aumentei a demanda, eu só aumentei o serviço. Eu posso ter tomado uma decisão errada, mas se eu tenho a motivação certa, ainda tem cura para mim. Eu posso ter feito coisas erradas, mas se a minha motivação é correta, ainda tem cura para mim. Como eu posso ter tomado decisões certas, mas a minha motivação foi muito errada, aí não tem mais cura. Aí eu preciso derrubar tudo que eu fiz com a motivação errada, porque ela não está no princípio correto de Deus. Amém, irmãos? Então persiga essa verdade, querido. Sobe, espera lá. Espera, esmurre a sua carne. Você vai ficar afobado, você vai ficar desesperado, você vai querer fazer. Sua alma vai ficar gritando na beirada do monte: desce, desce, desce. Não tem nada para você aí. Não, fica lá. Você vai ver todo mundo crescendo e você indo para trás. As pessoas funcionando e você não funciona. Parece que parece que Deus tem negócio com pessoa ruim. Você faz tudo certo, não dá nada certo. Daqui a pouco você está orando contra Deus. Sabe, é aquela oração de Jeremias capítulo 12. Senhor, até quando tu abençoarás os ímpios? Até quando? Eles fazem tudo errado, dá tudo certo. Até quando? Eu estou aqui ouvindo tua voz, ouvindo teu coração.
Jeremias fez essa oração em Jeremias capítulo 12. Deus falou para Jeremias: Jeremias, se tu te cansa correndo com os que vão a pé, como é que você vai competir com os cavalos, cara? Se em terra de paz tu não te sentes seguro, o que tu farás das florestas do Jordão? Você não está entendendo o que eu estou fazendo, Jeremias? Por isso, busque a Deus, pastor, busque a Deus. E quanto mais a sua igreja cresce sem Deus, pior vai ficar para você, porque aumenta o trabalho e também aumenta a pressão, e você não tem aonde vomitar isso. Você não tem, irmãos, isso é como comprar um produto mais barato, vender um produto mais barato do que custou. Quanto mais você vende, mais prejuízo dá. Amém? Se você transfere informações sem a presença de Deus, sem a revelação, isso não tem vida, meu irmão. Tem até um pastor que eu queria saber, que ele estava assim: quando eu prego, rapaz, todo mundo dorme na igreja. Aí o amigo dele deu uma ideia assim: por que você não grava o que você prega e ouve para ver se você não está falando alguma coisa? Aí ele gravou e foi ouvir, e ele dormiu. Porque informações, isso tem que se tornar uma revelação na sua vida. As informações têm que se tornar uma revelação. Se você transfere informação sem revelação, que não tem vida, você só tem pontos, tópicos, conceitos, ideias, performance. Não adianta. Então, para você, é melhor comprar um livro no aeroporto do que ler as escrituras. É melhor você usar técnicas. É melhor, irmãos, técnicas de crescimento. Por isso a revelação, a informação sem a revelação é perigosa, porque ela prega, mas não informa, não transfere vida, não transmite vida. Esse é o processo: prega, informa, transfere e transmite. Eu prego, informo, transfiro e transmito. Eu preciso transmitir. Às vezes Deus nos chama e a gente não conhece a motivação do coração de Deus, porque a gente não ouve a Deus. Deus tinha um problema. Se ele não tinha, eu vou criar um para ele agora. Deus queria salvar Nínive, e aí ele levanta um cara chamado Jonas. E agora Deus tem dois problemas, porque ele tinha só um. E agora levantou um cara para salvar aquela cidade, ficou com dois. E o cara foge daqui, foge de lá, mas ele consegue recuperar o indivíduo. E envia o indivíduo para Nínive. Chega lá e diz: ó, diga para Nínive, assim, 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 assim. É comigo mesmo. Porque tem gente que gosta da sentença, irmão. Ele tem problema com a misericórdia, mas com a sentença é com ele. O cara é bom de sentença, mas misericórdia... Ele chegou lá: seus bandidos, Nínive, acabou para vocês. Deus vai derrubar tudo, vai acabar com tudo, vai matar tudo. O rei não se arrepende. O rei chama os súditos: baixa um decreto aí, vamos jejuar. Jejuar não está bom não. Jejuou, irmão, até os animais não comeram. O povo se converteu. Aí agora Nínive está curada, restaurada, e o profeta está em pânico. Está destruído, porque a profecia não se cumpriu. Por quê? Porque quando você profetiza sem conhecer as intenções do coração de Deus, eu vou te falar, Deus não quer destruir nada, quem quer destruir é você. Deus não quer matar ninguém, quem quer matar é você. Deus não quer arrancar a figueira no meio da videira, quem quer arrancar é você. E quando ele diz que quer, ele não quer, ele só está procurando alguém que se importe com aquilo. Alguém que diga: deixa comigo que eu defendo. O profeta foi lá profetizar para uma cidade, mas ele não conhecia as intenções do coração de Deus.
Não dá para você viver na obra sem conhecer a vontade de Deus, porque quando Deus diz assim, eu vou matar todo mundo, Ele não quer matar. Quando Ele disse para Moisés, eu vou destruir esse povo que criei, vou acabar com tudo, e vou levantar você, Moisés pulou na frente e disse, Deus, te arrepende, aceita Jesus agora. Deus te arrepende agora. Lembra que tu falaste, lembra que o Senhor falou com Abraão, com Isaac, o Senhor lembra que o Senhor falou? Rapaz, falei, falou. Deus não queria destruir ninguém, irmãos. Deus só queria que um Moisés se levantasse e dissesse, Deus é comigo. Quando Deus libera a sentença sobre a sua cidade, não é para destruir, é para alguém ficar na brecha. Eu procuro um homem para que eu não destrua, porque mesmo quando Ele diz que vai destruir, Ele não quer destruir, Ele só quer que alguém se coloque na brecha. Mas como que eu vou me colocar na brecha se eu não ouvir a voz de Deus? Como que eu vou ficar na brecha se eu tô doido com aquele pastor que a igreja dele é perto da minha? Tomara que ele caia, que daí os membros dele vêm para mim. Falei besteira? Como que eu vou me importar com a cidade se eu faço questão que aquele pastor se arrebente para mim pegar? Eu já ouvi isso, irmãos. Não estou falando coisa da minha cabeça, não. Eu já vi pastores dizer assim, porque o fulano de tal lá vai cair, já está caído, eu vou abrir uma igreja lá para pegar as ovelhas aqui, porque vai expandir, né? Eu tirei o telefone assim, filho de Satanás. Sabe por quê? Porque a gente não se importa, irmãos. Sabe por que a gente não se importa? Porque a gente não ouve a Deus. A gente não está preocupado com a motivação correta do coração de Deus. Deus tem uma motivação para me usar, para me levantar. E aí eu digo, eu faço a obra. Sabe o que é que define a obra e a missão? É porque a obra qualquer um pode fazer, qualquer um pode trabalhar para Deus. Agora a missão não. A missão você tem que colocar o coração nela. Você tem que estar clamando, você tem que estar queimando por ela. Sem missão, irmãos, um missionário, ele está sempre queimando pela missão dele. Um missionário, ele está sempre queimando por aquilo que ele foi chamado para fazer. Eu não posso ser um missionário se eu não estou queimando por aquilo. Então pare de fazer tudo aquilo que não queima o seu coração, e faça só o que está queimando o seu coração. Talvez alguns estão em dúvida, será que eu sou pastor, será que eu sou empresário? O que é que queima mais o seu coração, a igreja ou a empresa? Pastor, é a empresa, mas daí eu vou deixar de ser pastor? Não, irmão. Vai ser empresário se Deus te chamou para ser empresário. Porque se você tem consciência que foi Deus que te deu essa empresa, ela é de Deus, você é um pastor. Porque tem empresário que foi Deus que deu a empresa, mas tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. Não tem paixão na sua vida, não tem fogo nos seus olhos. Você não salta, faca na caveira, Braidoc. Se você não é faca na caveira, meu filho, você não está disposto a morrer por isso, por paixão. Ninguém está disposto a morrer por performance. Ninguém está disposto a morrer por performance de crescimento, não. Agora por paixão você morre. Amém? Você não é o objetivo, você é o canal. Você e eu nos comportamos como canal, ou não vamos para lugar nenhum. Eu termino aqui dizendo, quando essa obra começou, Deus me fez duas promessas, e essas duas que eu estou firmado nela. Ele disse, eu vou estar com você todos os dias. Você sentindo ou não sentindo, eu estou lá. No alto, no monte ou no vale, eu vou estar lá. Se você chamar, eu estou lá. E a segunda é, tudo que você desejar para os outros, eu farei por você. Eu não posso desejar o mal de ninguém, porque eu estou proibido disso.
eu tenho que desejar o bem, porque Deus me falou que se eu fizer bem para mim, se eu fizer bem para os outros, Ele vai fazer bem para mim. Sabe o que eu vejo na obra de Deus? Muitos têm muito potencial, mas não têm paixão. E você não morre por potencial, você morre por paixão. Muitos não estão famintos o suficiente para ser alimentados pela presença de Deus. Nós somos ministros de vida, não de informações. Nós fomos chamados para transferir vida. Um toque seu tem que tocar a vida nos outros. Um toque seu tem que tocar a vida nos outros. Amém? Amém? Um toque da sua vida tem que tocar a vida nos outros. Eu paro aqui. Eu só queria deixar um pano de fundo para a gente. Esses dias você vai ser muito ministrado. Muito ministrado. E eu só queria deixar esse fundamento, esse pano de fundo. Qual, pastor? Espera no Senhor, Ele vai falar. Não produza uma voz e não deixe ninguém produzir uma voz em você. Ele vai falar. Fique de pé comigo, querido, por favor. Aleluia. Eu vou meter a cara aqui e vou falar uma coisa. Você, pastor, que está aqui, que se encaixa nesse lugar. Pastor, eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso reformular algumas ordens. Eu preciso refazer o exército. Eu preciso refazer a minha paixão. Eu perdi um pouco ela no caminho, sim. Fui muito ferido, muito machucado, muito triste. Eu fui muito frustrado. Eu estou frustrado. Eu me frustrei com o irmão, me frustrei com a igreja. Você deu o lugar que era de Jesus para alguém.